A urbanização é um fenômeno global que não apenas transforma paisagens físicas, mas também reconfigura as tramas culturais das sociedades. Em meio a esse movimento incessante, os indígenas urbanos emergem como protagonistas de uma narrativa complexa, marcada pela busca de novas oportunidades, desafios de adaptação e a constante luta pela preservação de suas identidades culturais. Em Manaus, esse fenômeno se desdobra de maneira única. Nos intrincados cruzamentos entre tradição e modernidade, indígenas de diversas etnias convergem para as paisagens urbanas em busca de novos horizontes, mas sempre preservando suas tradições ancestrais, o respeito pela natureza e a manutenção da biodiversidade. É preciso também pensar no que é ser um indígena urbano, né? Porque há muito trânsito entre território e Manaus, né? Sobretudo. E existem aqueles bairros praticamente, né? É um polo atrator para pessoas indígenas que moram nos seus sítios, às vezes dentro do território indígena, às vezes não, né? Mas que quando quando chega um certo momento do ciclo da família, quando é o caso de mandar os filhos para a escola que não existe localmente, então uma família normalmente que tem muitos filhos, porque manda os seus filhos para a cidade para continuar os estudos, e chega um momento em que, em vez de eles ficarem em pensão lá, com alguém, ou servindo de empregado de uma família urbana, é mais vantagem pegar toda a família e todo mundo se instalar na cidade. Primeiro, então, há esse trânsito, há esse laço que, quando é possível, é conservado. Quer dizer, eles sabem que são sateré, eles sabem, enfim, tem família que está lá no território, enfim, tem todos esses laços que perduram, mas há muito trânsito, isso que eu queria dizer. Então, há essa coisa da urbanização, mas há muito trânsito. E eu acho que uma das coisas que atrai de volta é a certeza do território, claro. Porque esses territórios estão sendo perdidos. Tem 200 e tantos casos que estão esperando, né, que a demarcação avance. Entendeu? Quer dizer, e mesmo os que estão demarcados, homologados, tudo certo, estão sendo invadidos também. Então, é uma situação que também não é tranquila. Meu nome é Lutana, né? Sou do Médio Solimões, né? Estou aqui na comunidade Parque das Tribos residindo 7 anos. O Parque das Tribos, ele não existia, né? Mas a terra já existia, a gente já existia nela, né? Então, o Parque das Tribos, ele surgiu em 2013, dia 13 de abril de 2013, né? Por motivo de a gente ter os nossos parentes indígenas que não tinham onde morar. E essa terra aqui era uma terra onde ela já tinha como agricultura familiar, né? Do meu pai, que é João Diniz Albuquerque, que já faleceu. Então ele fez um pedido no ITEAM e no CEPRO para que eu plantasse, fazesse plantio, né? Então essa terra aqui, quando ele morreu em 2004, ela ficou uma terra devoluta, onde ninguém plantava, não cultivava mais, né? Então a gente tinha muitos parentes que estavam sem moradia, moravam alugado e não tinham condições. Então, devido a isso, a gente, eu e mais o outro cacique, né? Antes do Messias, a gente pensou em fazer um projeto, né? E a gente conseguiu fazer esse projeto, mesmo não tendo nenhum documento, como fala, de nenhuma instituição, a gente fez assim mesmo, como indígena, né? Então a gente solicitou documento e a gente passou ano, né? Mais uns 2 anos, 3 anos fazendo documento para a gente poder ocupar o espaço, né? Parque das Tribos.
com a planta, de como seria, metragem de rua, metragem de terreno, né? E a gente anunciando o poder público, as autoridades, né? Que a gente iria subir para assentar o povo. Porque eu pensava dessa forma, não como os outros parentes, né? De fazer invasão. Mas eu pensava de a gente ocupar uma coisa legalizada pela lei. Só que devido a gente estar na comunidade, apareceu vários donos, né? Que eram os grileiros, tentando tirar a gente, né? Dando reintegração de posse. E a gente resistiu em cima dessa moradia, né? E devido, vem uma reintegração, vem outra. E graças a Deus a gente estamos aqui, né? E estamos até agora resistindo essas coisas dos grandes, né? A gente não tem um documento ainda definitivo, mas a gente tem a posse, porque nós estamos em cima dela, né? Mas nós já temos a água, já temos energia, né? Devido a todas essas questões, pela lei, 35 etnias tem na comunidade Parque das Tribos. O Sateré representar o Sateré, né? E vai ter a reunião com o Sateré. O Munduruku tem o representante do Munduruku, o Cocama, o Baré, o Ticuna, né? O Tucano, o Dessano, o Vitor. Então todos, cada um representa o seu povo, mas uma pessoa representa a comunidade. Não quer dizer que representa todo o povo, ele representa a comunidade, né? É um desafio bem grande, né? Porque o Estado, através do município ou da União, ela não reconhecia, né? A língua, a cultura como uma forma de legitimar a nossa existência, né? E a importância disso aqui dentro, seja aqui no Parque das Tribos, em Manaus, em outras regiões, que ela hoje ganhe respeito, né? E as crianças também se autovalorizem como etnia, como povos, como originários de uma certa região. E eu cresci vivendo nisso, né? Sempre ouvindo que o índio era aquele que vivia em base. Era aquele que ficava lá sem cocar, só de cocar, seminu, morando em casa de palha, com parede de paxiúba, um teto de caranã, ubim. E aqui no Parque das Tribos foi uma coisa assim que eu posso falar que foi dizer que a gente vamos dizer, tiramos aquele pensamento do não índio, de que nós existimos indígenas e que nós somos indígenas, né? Por exemplo, quando veio a primeira reintegração de posse, o relatório da juíza, ela disse que o índio, para ela, é aquele índio que vivia lá na base, né? E o índio que viviam aqui usavam celular, moravam em casa com teto de telha, assistia televisão, então isso não são considerados índio para ela. Isso é um preconceito, e eu sofri nisso no meio da sociedade hoje, né? E voltando para o preconceito étnico, o se prevalece a etnia, aquele que tem maior volume de povos. E eu era um carapano, a língua quase morta, um povo quase extinto. E você viver no meio disso aí, com uma outra etnia maior, com um número maior de pessoas, uma língua que sempre diz que são originários. Hoje eu não posso dizer que minha língua é originária, que é o Iangatu, mas eu escrevo, falo, conheço a minha tradição, conheço a minha origem, conheço quem são meus pais e conheço o solo que eu piso, né? É um grande desafio estar na cidade, né? Vir para a cidade é a continuidade, às vezes, de uma violência que a gente vivencia nos territórios, com a exclusão, com a invisibilidade. E quando chega na cidade, de forma institucional, do Estado, das pessoas, de acharem ainda, de terem suas memórias
a ideia de que o indígena é aquele que está dentro do mato, porque são essas informações que até hoje é disseminada dentro de escola, dentro de universidades, contam sobre nós como se nem existíssemos. Então, quando as pessoas se deparam com um monte de indígena de 35 etnias dentro de uma cidade, é algo que assusta, porque as pessoas, na sua memória, enquanto memória educativa, elas têm uma visão sobre nós, um estereótipo de indígena que anda nu, que anda com flecha, que anda, sabe, assim, dentro daquele estereótipo construído pela colonização que ainda é contado nos livros. E quando se depara com uma Wanda, com uma Shirley, com uma Cláudia, formada em pedagogia, um advogado indígena, um médico, isso é assustador, porque as pessoas acham que a gente morreu. As pessoas acham que não existe mais indígena, porque a história conta que nós fomos dizimados e que não há sobreviventes. Então, quando se deparam com os indígenas aqui na cidade, a gente sofre muito, porque é o Estado que diz pra gente que nós não somos indígenas, como foi no pedido de reintegração de posse, que todas as mulheres vestidas, a autoridade que estava lendo a reintegração de posse disse para elas, para as mulheres, que elas não eram indígenas porque elas estavam vestidas. As mulheres tiveram que tirar roupa em protesto e mostrar os seios. É índio pelado que vocês querem ver, vocês vão ter. A transição para os centros urbanos é uma jornada complexa para os indígenas, muitas vezes marcada por grandes desafios, preconceito e adaptações significativas. Em Manaus, essa dinâmica se desdobra de maneira singular, revelando estratégias inovadoras adotadas pelos indígenas urbanos para preservar suas tradições. Eu penso assim, né, que hoje nós, povo indígena, também somos estudantes. Tem índios se formando do nosso povo, sendo doutor, sendo advogado, sendo enfermeiro. É para isso que nós lutamos como comunidade. Para que eles saiam daqui de dentro, para que eles se formem lá fora, junto com os brancos, para trazer melhoria para onde? Para a sua própria aldeia. Hoje tem que ser assim, eles têm que estar misturados lá, mas estudando. Estudando para ser alguém na vida, para trazer melhoria para a sua própria comunidade. Então a gente fica feliz porque hoje o nosso povo, ele está estudando, como chamavam que nós era burro. Nos humilhavam, porque nós não sabíamos nada. Eles talvez não sabiam que nós era muito sábios no nosso próprio costume. A língua é o principal aspecto da identidade do nosso povo. E é por ela que nós lutamos, porque quando eu falo Erepecaruca, não é só simplesmente boa tarde. Né? No português é boa tarde, então na minha língua eu vou falar para você, é um bom entardecer para você. Né? E esse bom entardecer vai ser até a noite, até às 12 horas da noite. Então a língua ela tem um significado ímpar para cada povo. E é por isso que nós lutamos para não perder essa visão que nós temos, que é específica do Cocama. Então, e sem essa visão que a língua nos dá, a gente se torna só mais um no meio de tantos outros que tem por aí. É um grande desafio, né? É um grande desafio para a gente. Manter nossa cultura nesse espaço da cidade, manter o nosso território no espaço da cidade é um grande desafio. Foi uma satisfação muito grande nós termos esse local dentro da comunidade para manter viva a nossa cultura. E é uma maneira de mostrarmos para nossas crianças de hoje a importância da nossa identidade, de permanecer vivo a nossa identidade. Então, todos os itens que tem dentro do Museu Antônio Samias é uma forma de relatar o que nós vivíamos antes, né? Hoje nós pescamos, só não caçamos mais porque onde nós estamos é pequeno, mas nós não deixamos as nossas tradições, né? A gente fala assim para as crianças que, para elas, isso aqui é rico, é vivo. A gente traz as crianças de vez ou outra aqui no museu para explicar para eles, contar cada peça que tem aqui dentro do museu, contar uma história, contar a história para eles, o que significa. E eles ficam maravilhados em saber
quanto é importante para eles e que eles vão ter que passar para os seus filhos, né? A importância de estar cada peça aqui dentro do museu. Então, para eles é rico, que eu falo para eles, vocês podem aprender hoje e repassar essa história para os filhos de vocês no futuro, né? E levar que permanecer viva a cultura é importante. O povo Cocama, desde a década de 80, ele começa a sofrer o processo de obsolescência da língua. Então, os anciãos preocupados com isso, eles começam, da forma deles, se organizar para ajudar a população a transmissão da língua. Entretanto, na década de 80, a política integracionista estava muito forte, né, principalmente aqui dentro do Amazonas, e muitos não quiseram aprender a língua. Mas foi por meio da língua e dessa luta dos nossos anciãos que foi demarcada a nossa primeira terra indígena, Terra Cocama. E a partir da demarcação da Terra Cocama, por meio da língua, que um laudo linguístico é que dá a veracidade para o processo e reconhecimento da identidade Cocama e do território Cocama, começa a luta para outros territórios Cocama serem demarcados e assim também como a língua ser fortalecida. Essas crianças que nascem aqui também na cidade, elas perdem muito desse contato, né, com essa natureza, com o rio, que a gente nasce no rio praticamente, às margens do rio. E aqui a gente tem até um igarapé, por exemplo, só que é poluído em determinado período de seca, as crianças não podem ir. Mas quando está cheio, essa beirada de rio aí vive cheia de curumim. E as árvores, por exemplo, meus sobrinhos sobem aqui como, assim, parecem uns macacos mesmo, que não tem medo. Então consegue criar essa relação, mesmo na cidade, com essas vivências, né? De subir numa árvore, que muitas crianças da cidade não sabem subir em árvores. E aqui eles podem ter essa possibilidade. E a gente fala que os nossos quintais são nossas escolas. Porque a partir dessa vivência de aprender o nome das frutas, porque às vezes eu levo eles para o quintal, e a gente, como tem muitas espécies de planta, a gente vai falando o nome, eles conseguem identificar algumas que a gente vai ensinando, que é limão, que é amapati, que é goiabeira. Então, a gente vai aprendendo também através das plantas, né, que estão no nosso quintal aí. Se a gente for falar para os nossos mais jovens, pois, dizer para ir pescar, eles não querem pescar, não sabem nem como jogar o caniço na água, né? Porque para eles é tudo mais fácil eles irem lá na feira ou ir bem ali onde tem uma banca de peixe e comprar um peixe tratado. Porque se essa comunidade poderia ser noutra terra, num lugar maior, mais amplo, para onde nós tivesse a nossa cultura mais adiantada ainda, onde nós pudéssemos estar fazendo a nossa roça, plantando as nossas macaxeiras, a nossa área aqui é pequena demais. Mas foi essa que nós conseguimos, é nossa. Então, nós estamos felizes porque doaram esse pedaço para nós. Mas todos os indígenas estão falando muito de cultura, né? E é uma coisa importante, porque é uma grande maneira de se auto-apreciar. É a dignidade. Quer dizer, a cultura está sendo usada, né? Além do que ela era tradicionalmente, está sendo usada para afirmar a dignidade desses povos indígenas. E isso é perfeitamente respeitável, tanto quanto qualquer outra dimensão da cultura. As escolas indígenas desempenham um papel crucial na preservação e promoção da cultura dos povos originários e são fundamentais para garantir a continuidade de suas tradições, línguas e conhecimentos. A construção desse projeto ele teve visibilidade, né, porque nós somos, em Manaus, 22 centros. 22 centros, mais 100 escolas. As escolas que são criadas são em fundo de quintal, de casa de parente, de casa de amigos, né? E são em Manaus 22 centros e aqui tem um centro específico do povo Cocama. Foi criado para ensinar a língua Cocama, e ensinar os alunos, as criancinhas, e as criancinhas são nossa raiz.
Foi um projeto pedagógico da doutora Altaci Cocama, ela que é a fundadora do ABC, do AIOU, né? Através de então, como gerente, à época, né? 2015 por aí. E agora ela é professora lá da Universidade UNB e ajuda bastante a gente aqui. E o trabalho de pesquisa dela nos incentivou a mostrar, a ter visibilidade à escola. E nós trabalhamos com uma parceria. Essa parceria entre a comunidade, a escola e ela. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar, né, sobre os assuntos escolares, as esportilas, e o material didático é todo voltado à língua cocama através dela, que ela é a nossa maior apoiadora na comunidade. Os povos indígenas, onde tem as línguas estão vivas, a biodiversidade do planeta está preservada. Então, quando nós plantamos as nossas plantas, as nossas árvores frutíferas, estamos justamente preservando a biodiversidade do planeta. Porque a gente planta conforme a nossa cosmovisão, a gente colhe segundo a nossa cosmovisão e a gente faz os remédios tradicionais a partir da nossa cosmovisão. As crianças, quando vêm para a sala de aula, elas vêm felizes, alegres de aprender, né? Nós somos um povo muito unido e eles vêm em busca de conhecimento. E o professor está aqui, a professora Tsetsu, ela pode estar aqui para apoiar a qualquer um aluno que seja. E a gente anda na casa dos alunos, a gente faz momentos periódicos com eles, vai na casa deles, vê se eles estão bem, fazendo atividade. A gente tem aqui dentro de sala uma apresentação na língua, a gente pergunta o nome deles na língua, a idade deles na língua. É uma educação bem diferenciada para o povo cocama. E a educação escolar indígena é transformar o nosso cotidiano, a educação indígena, em práticas pedagógicas, planos de aula. Aí já se transforma etno. Quando a gente fala etno, já está se direcionando à educação indígena. É etnogeografia, etnomatemática, etnociências, etnohistória, sem esquecer da língua de origem. No nosso caso, nós somos um povo baré, né? Então a língua imposta ao nosso povo foi a língua Nhangatu. Por que eu falo imposta? Porque foram impostas pelos padres, né, pelos jesuítas salesianos. Então, assim, são essas a diferença. Já que tinha indígena aqui, por que não fazer o trabalho para mostrar sua verdadeira cultura? Então, esse foi um trabalho de incentivo, foi mais com essa ideia mesmo para mostrar para instituições, para a própria sociedade, que aqui no Parque das Tribos tinha, sim, indígena, né? Índio, indígena. Então, foi dessa forma o pensamento e graças a Deus, assim, graças a Tupana, que deu certo e até hoje, assim, a gente vê as pessoas que a gente ensinou criando, dando frutos, né? São árvores que estão dando frutos. E a gente sabe que lá no fundo, lá atrás, a gente teve essa participação. O professor indígena ele é uma universidade. Ele forma aluno, ele forma doutor, ele forma mestrando, ele forma mestre. Né? Então, o professor ele se torna uma referência. Tanto que hoje a gente pode pensar assim, tudo que se refere um profissional, ele se espelha em algo. Né? Então, o desafio maior é você ser lembrado lá no futuro que você começou aquela história. Né? Aí eu posso pensar nos meus primeiros alunos lá no interior, quando eles eram pequenos. Nós começávamos a brincar de arco e flecha, hoje nós temos eles como atleta, né? De arquearia na seleção brasileira. Então, que surgiu, né? Eu vou lembrar, eu sei pescar porque eu aprendi com meu pai. Eu sei fazer uma tapi porque meu pai me ensinou. Eu sei fazer um cacuri porque eu aprendi com meu pai. Eu sei pescar onde eu tiro a minhoca é porque meu pai me levou lá. Então, porque só isso. Né? Eu também vejo hoje como tudo que o professor ensina
repassa, ele tem que ser conhecedor daquilo que ele aplica para o aluno. Tinha um curumim que ele disse, vamos fazer o quê? Uma espera, né? Para matar anta. Aí quando foi 6 horas da tarde, ele estava lá, o curumim. Para quê? Para nós esperar a anta. Então o professor ele não quer, ele deve dizer, eu não sei. Teoricamente todo mundo ensina bem, mas na prática é difícil você executar porque a prática é mais difícil do que teórica. Podemos observar as crianças falando na língua sem algo assim forçado, mas delas estarem falando, cantando, dançando, tanto a questão da identidade trabalhada, ninguém tem vergonha dentro do nosso centro de se identificar como cocama, de falar em cocama, né? Seja qual for o que eles querem falar. Então a gente já vê isso, porque antes nós trabalhamos a questão da reafirmação da identidade cocama, que ninguém queria assumir a identidade, ninguém queria usar o grafismo, ninguém queria usar a roupa tradicional. E hoje essa fase já passou nossa, nós estamos já traçando novos metas e objetivos para fortalecer ainda mais, levar esse grupo que nós estamos tendo agora a oportunidade de trabalhar para uma outra fase mesmo, de ter a língua no cotidiano dessas crianças, não só como segunda língua. A importância da preservação da cultura dos indígenas urbanos vai além das próprias comunidades, influenciando positivamente a sociedade em geral ao promover respeito, diversidade e sustentabilidade.